Evangelho de Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais diante de Deus no turno de sua classe, pelo sorteio segundo o costume sacerdotal. Coube-lhe entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Na hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Não temas, Zacarias, pois tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás pelo nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, e com seu nascimento muitos se alegrarão. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre de sua mãe será repleto de Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Andará à frente dele com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para falar contigo e dar-te essa boa notícia. E agora ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem, já que não acreditaste em minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. Entretanto, o povo estava esperando Zacarias e se admirava com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que ela tiveram no santuário uma visão. Acenava para eles com gestos, mas permanecia mudo. Passados os dias do seu ofício, ele voltou para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, ficou grávida e se manteve oculta por 5 meses, enquanto meditava. Assim me fez o Senhor, agora que me contemplou, para afastar o desprezo que eu sofria no meio do povo. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum?
O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta de Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamaram bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração. Depois os poderosos de seus tronos e exaltou-os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometerá a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Quando se completou para Isabel o tempo de dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram que o Senhor lhe tinha demonstrado misericórdia e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias. Sua mãe, porém, disse: Não, ele se chamará João. Responderam-lhe: Ninguém entre os teus parentes se chama por este nome. Por meio de sinais, perguntaram então ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele se pôs a louvar a Deus. O temor apoderou-se dos vizinhos, e a notícia se divulgou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que a ouviram guardaram-na em seu coração e diziam: Que vai ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Então Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e fez surgir para nós uma força de salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometerá pela boca dos seus santos profetas desde os tempos antigos, salvação que nos livra dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Assim, tratou com misericórdia os nossos pais,
lembrando-se de sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irá à frente do Senhor preparando o seu caminho, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, graças às entranhas de misericórdia de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia de sua aparição a Israel. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: Não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasce para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão de exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra, paz a todos por ele amados. Quando os anjos, retornando ao céu, se afastaram dos pastores, esses disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores voltaram, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme estava escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendize a Deus, dizendo: Agora, Senhor, tu deixas ir teu servo, segundo a tua palavra, em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe ficavam admirados com o que se diziam a respeito dele. Simeão os abraçou e disse a Maria, sua mãe: Este é destinado a ser a causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade bem avançada. Depois de sua virgindade, tinha vivido 7 anos com o marido. Ficou viúva e agora estava com 84 anos de idade. Não se afastava do templo e dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Tendo chegado naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrassem na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém, à procura dele. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado. Toda montanha e colina serão rebaixadas.
As vias tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e todos verão a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que chegavam a ele para serem batizadas: Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produze, pois, frutos dignos de vosso arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo que destas palavras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões lhe perguntavam: Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Alguns publicanos vieram para o batismo e perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: Nada cobreis além do que foi estabelecido. Alguns soldados também lhes perguntaram: E nós, que devemos fazer? João respondeu: Não maltrateis a ninguém, nem tomais dinheiro à força, e contentai-vos com vosso soldo. Como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E ele respondeu a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão para limpar o trigo na eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Assim, e como muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Repreendeu também Herodes por viver com Herodíades, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que praticava. Por isso, Herodes acrescentou mais esta: lançou João ao cárcere. Enquanto todo o povo se fazia batizar, e Jesus, depois de batizado, estava em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em figura corpórea como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era, segundo se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Manum, filho de Elis, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Joda, filho de João, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salitiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumanda, filho de filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleia, filho de Menã, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Óbide, filho de Boz, filho de Sala, filho de Naazon, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arnim, filho de Esron, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarung, filho de Reu, filho de Faleg, filho de Eber,
filho de Sale, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jered, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Todos esses nomes remetem à genealogia de Jesus. Jesus, repleto de Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para mais alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra, e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade, bem como a riqueza destes reinos. Pois a mim foi dada, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, e colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado, conforme seu costume, no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabas de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíram de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele então lhes disse: Sem dúvida me citarei o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer, que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, em tua própria terra. E acrescentou: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão a Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual sua cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém,
passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.